Olá mundo, seja bem-vindo a mais um vídeo e essa daqui é a série de vídeos sobre React Query. Então se você não viu o primeiro vídeo dessa série, eu vou deixar num card aí, ou na descrição, ou no comentário, ou nos três lugares, não tenho certeza ainda. Mas basicamente nesse vídeo eu vou continuar estudando a documentação do React Query. E essa é uma forma de você poder estudar com alguém um pouco mais sênior, que já conhece a lib, e estudar por um lugar que eu acho que é bastante interessante de começar, que é a própria documentação da lib. Então, se você não sabe nada sobre a lib, eu recomendo você começar a assistir desde o início, ou então eu tenho um vídeo de uma introdução também do React Query, que eu regravei agora, e eu vou deixar um link aí no card também, que eu acho que dá uma boa introdução sobre essa lib. Então vamos continuar aqui. Uma query é uma dependência declarativa em uma fonte assíncrona de dados que está ligada a uma chave única. Uma query pode ser usada com qualquer método baseado em promises, incluindo get e post, para obter dados de um servidor. Se o seu método modifica os dados em um servidor, nós recomendamos usar as mutations no lugar das queries. A gente vai chegar lá mais para frente. Para inscrever-se a uma query no seu componente ou num custom hook, chame o hook useQuery com pelo menos uma chave única para a query e uma função que retorna uma promise que resolva os dados ou lance um erro. Então é relativamente simples. Basicamente a gente tem que chamar esse hook aqui do React Query, passando um identificador único e passando uma função assíncrona. Essa função assíncrona no final tem que retornar um JSON ou algum dado ou lançar um erro. A chave única que você provê é usada internamente pelo React Query para fazer refetching, cacheamento e compartilhar suas queries pela aplicação inteira. Os resultados retornados pelo useQuery contêm todas as informações sobre a query que você vai precisar para exibir na sua página ou qualquer outra coisa. Então aqui no result vai ter tudo que a gente precisa para trabalhar dentro do componente. O objeto result contém algumas coisas importantes, alguns estados importantes que você vai precisar saber para ser produtivo. Uma query pode ter apenas um dos seguintes estados em qualquer momento: isLoading ou status igual a loading, isError ou status igual a error, isSuccess ou status igual a success, isIdle ou status igual a idle. Então, isLoading é quando a query não tem nenhum dado ainda e o request ainda está em andamento. isError é quando a query retornou um erro, o request lá retornou um erro, por exemplo, um erro 500, um 400, qualquer coisa do tipo. Pode ser também quando essa função assíncrona aqui não consegue fazer alguma coisa lá dentro e não necessariamente o request falhou, mas alguma coisa dentro dessa função lançou um erro. O isSuccess é quando a query foi executada com sucesso e os seus dados estão disponíveis. E o isIdle é quando a query está desabilitada e você vai aprender mais sobre isso daqui a pouco. Além desses estados primários, mais informações estão disponíveis dependendo do estado da sua query. Caso a sua query esteja com o isError true, então o erro que aconteceu vai estar disponível na propriedade error, que está dentro do result. Tem também o data, que são os dados de fato que serão retornados da sua query caso sua query dê um sucesso. E o isFetching, que representa se tem um request em andamento, mesmo a query estando em outro estado qualquer, pelo que eu entendi aqui. Então a query pode estar, por exemplo, com um status de sucesso, mas pode estar acontecendo uma outra requisição para atualizar essa query, e aí esse isFetching vai estar true. Acho que é isso que ele quer dizer aqui. Para a maioria das queries, usualmente é suficiente checar o isLoading e depois o isError para finalmente assumir que os dados estão disponíveis e podem ser renderizados, ou seja, que a query está num estado de sucesso. Então, primeiro aqui a gente chama o useQuery, passando um identificador único, uma função assíncrona, que dentro dela pode chamar o Axios, por exemplo, e retornar o retorno do Axios. Aí aqui a gente desestrutura algumas propriedades, o isLoading, isError, data e error. Então, se o isLoading for true, a gente vai renderizar uma mensagem de carregamento. Se tiver num estado de erro, significa que a query não deu certo. E o objeto de erro vai estar preenchido
com a instância do erro que aconteceu, e aí você pode renderizar a mensagem de erro, e se nenhuma dessas coisas acontecerem, a gente pode assumir que a query foi um sucesso, e a gente pode usar o data aqui embaixo para renderizar. Se booleanos não são a sua praia, você pode sempre usar a propriedade status, que também está disponível aqui no retorno do useQuery. Então, em vez de usar o isSuccess, ou melhor, o isLoading e o isError, a gente pode simplesmente comparar o status com loading e status com error para saber qual que é o status da query. Eu prefiro esse jeito aqui porque fica um pouco mais prático dentro do código. Bom, esse é o básico das queries, nada muito novo até aqui, então vamos continuar estudando a parte de query keys, que são os identificadores das queries. No seu núcleo, o React Query gerencia o cacheamento das queries baseado na query key que você usou, que é o identificador único daquela query. E as query keys podem ser tão simples como uma string ou complexa como um array de strings ou objetos alinhados, contanto que a query seja serializável e único para aquela query específica, você pode usar. Ou seja, basicamente você precisa usar array ou um objeto comum do JavaScript como query key para identificar aquela query específica. Então, sempre que você tiver um request para algum endpoint com alguns parâmetros específicos, você deve passar esses parâmetros na query key para o React Query poder identificar aquele request como único. E se houver outra request em algum outro componente usando a mesma query key, os mesmos parâmetros, o React Query vai poder cachear esse resultado e compartilhar esse resultado em mais de um componente. A gente vai ver isso mais para frente aqui. Então aqui tem um exemplo de use query com uma query key simples, que é uma string. Então aqui no caso está identificando uma lista de to-dos. E como esse endpoint aqui provavelmente não vai ter nenhum parâmetro especial, ele pode só chamar de to-dos. E depois, quando o outro componente usar o mesmo useQuery com a mesma chave, ele vai saber qual resultado retornar para aquele outro componente também. E aqui é um exemplo com query keys do tipo array, que são um pouco mais complexos e tem alguns parâmetros aqui no meio. Por exemplo, aqui ele está identificando um request que é o to-do de número 5. Então aqui ele passa o número 5 dentro de um array aqui como identificador dessa query. Aqui nesse segundo exemplo ele adiciona um objeto nesse identificador para deixar essa identificação mais específica ainda. Não é qualquer to-do número 5, é o to-do número 5 no modo preview. Aqui eu imagino, por exemplo, que ele pode estar fazendo um request para um endpoint que seja /to-do /5 e com uma query string de preview igual a true, por exemplo, que seria um request diferente do de cima, que é só um to-do /5. É um exemplo. A mesma coisa aqui no terceiro exemplo, que é uma lista de to-dos, porém com type done. Então ele pode estar fazendo um request para um endpoint chamado /todos com uma query string type igual a done, por exemplo. Então, sempre que você tiver rotas diferentes, que tem um retorno diferente, você tem que passar tudo que é usado na rota como identificador aqui da sua query para poder identificar o resultado dessa rota. Espero que não tenha ficado confuso essa parte. Se ficou um pouco confuso, deixe aí nos comentários que eu tento ajudar também. E aqui a gente chegou numa parte bem importante, que é um detalhe aqui sobre objetos como query keys, que é o seguinte: quando a gente tem dois objetos com as mesmas propriedades, a ordem dessas propriedades não importa, vai ser considerado o mesmo objeto. Então aqui, por exemplo, tem dois exemplos que tem um objeto com duas propriedades, só estão em ordens diferentes. Porém, quando esse objeto é serializado, geralmente é um JSON.stringify, ele vai virar o mesmo objeto no final das contas. Então a ordem não importa dentro de um objeto. Aqui tem um terceiro exemplo que é um pouquinho diferente, que tem o page e o status, mas também tem mais uma propriedade que está undefined. Porém, o undefined é o valor padrão de qualquer propriedade. Então, quando esse objeto foi serializado,
ele vai ser equivalente a esses outros também. Resumindo então, não considere a ordem das propriedades dentro de um objeto como algo único. Tome cuidado para não achar que essas duas query keys são diferentes, por exemplo. Já com arrays isso não acontece porque a ordem dentro do array ela é preservada na hora de serializar, inclusive os undefineds. E por fim, se a sua função depende de alguma variável, inclua ela na query key. Isso é um detalhe bastante importante também, que pode evitar vários bugs, que é quando, por exemplo, você precisa passar um ID para sua função assíncrona. Por exemplo, aqui a gente teve lá em cima um exemplo com todos 5. Suponha que esse 5 esteja numa variável que chega aqui via prop, e aí você tem que passar essa variável aqui para sua função assíncrona, para ela incluir esse ID dentro do request, geralmente lá na rota. Por exemplo, um /todos /5. Então, nesse caso, você tem que incluir essa variável também na query key para o React Query não se confundir e saber identificar o retorno desse request corretamente. Porque suponha que aqui seja só todos a query key, e aí essa aplicação, esse componente vai ser renderizado em vários lugares. E, por exemplo, aqui chegue um todo ID número 1, 2, 3, 4, 5. Então, todos esses 5 requests vão ter o mesmo query key, que vai ser o todos, e aí o React Query vai se confundir todo, achando que o mesmo resultado do primeiro request que retornou vai ser o mesmo resultado para todos os outros requests, mesmo que o ID tenha mudado. Então é importante sempre passar uma query key única que identifique aquele resultado como sendo único. Então vamos passar aqui para as query functions. Então a gente falou bastante sobre as query keys, que são o primeiro argumento aqui do useQuery. Agora a gente vai entender um pouco mais do segundo argumento, que é a função que você passa para o useQuery. Então, resumidamente, essa função tem que ser uma promise que retorna os seus dados ou lance um erro para o useQuery saber que deu erro. Então, aqui nesse exemplo, ele está passando a referência de uma função chamada fetchAllTodos. Aí o useQuery vai chamar essa função sem passar nenhum argumento. Aqui é um outro exemplo, passando uma arrow function, que chama a sua função assíncrona e retorna ela, e passando um toDoID. Então, o useQuery vai lá em algum momento, vai chamar essa arrow function aqui para executar o seu request. Uma outra forma de fazer é criar uma função aqui na hora mesmo, uma função assíncrona, que execute alguma coisa assíncrona aqui dentro e retorne o data. E aí, se essa função aqui der algum erro, esse erro vai subir aqui para essa função, e como não está sendo tratado dentro de um try-catch, esse erro vai subir para o useQuery, que vai identificar que houve um erro e vai setar o status da query como error e retornar o objeto de erro lá para cima. E aqui é um outro exemplo bem interessante que mostra como que você pega a sua query key aqui dentro da função. Então você pode criar uma função que receba um objeto, e esse objeto aqui o useQuery vai passar com a query key. Então, quando o useQuery chamar essa função aqui, ele vai chamar passando um objeto com a query key. A query key é esse primeiro argumento que você passou aqui. E aí você pode usar essa query key dentro da sua função tranquilamente também. Eu não sei se é tão útil essa forma de usar o useQuery. Nunca precisei, mas é uma possibilidade. E agora, tratando e lançando erros. Para que o React Query determine que uma query deu erro, a função da query precisa lançar um erro. Qualquer erro que seja lançado dentro da função será persistido no objeto de erro e no status da query. Então aqui, por exemplo, a gente chama o useQuery, passa a query key, e aqui tem a nossa função assíncrona. Aqui, por exemplo, a gente lança um erro, e fazendo isso, o useQuery vai saber que a sua query deu erro, e vai salvar esse objeto de erro dentro do error que ele retorna aqui, e vai setar o isError como true também. Então você não precisa se preocupar em tratar erros dentro da sua função assíncrona, porque isso é bom para o useQuery saber que o request deu erro
e você poder usar todo o potencial do use query. E aqui tem um detalhe interessante que algumas ferramentas, como o Fetch, elas não lançam um erro quando acontece uma falha no request. E aí você tem que lançar esse erro manualmente. Por exemplo, no caso do Fetch aqui, se esse /todos e /todos /todoid lançar algum erro, por exemplo, request retornar um status code 500, que é um erro interno do servidor, esse fetch ele não vai lançar um erro. Então a gente precisa olhar o response dele, ver se está ok. Se não tiver ok, a gente lança um erro aqui pro useQuery saber que houve um erro na query. O Axios faz isso por padrão, então não precisa se preocupar. No caso do Axios, é só ignorar essa parte do if e tentar usar a resposta do Axios, porque caso o request dê um erro 500 ou 400, o próprio Axios vai lançar esse erro. Aqui é aquela questão de usar a query key dentro da sua função. Então, por exemplo, a gente tem uma função assíncrona aqui embaixo que recebe a query key, e aí você pode acessar tudo que está dentro da query key para poder usar no seu request. Então, por exemplo, se você tiver um to-do ID, aqui tem um outro exemplo com outras propriedades, como page e status, você pode usar essas propriedades da query key dentro do seu request. Seguindo em frente, então, e aqui explica também que o useQuery, além de aceitar os parâmetros de forma posicional, ele também aceita um objeto. Então você pode passar a query key dentro de um objeto, dentro da propriedade query key. Aí tem o query fn e tem as configurações. Caso você não queira fazer de forma posicional assim, passando a query key primeiro e depois a sua função assíncrona. Então vamos seguir aqui para mais uma parte que é queries paralelas. As queries paralelas são executadas em paralelo, obviamente, ou ao mesmo tempo para maximizar a concorrência do fetching. Queries paralelas manuais. Quando o número de queries paralelas não muda, não há nada extra que você precise fazer para usar queries paralelas. Apenas use qualquer quantidade de use queries lado a lado. Então aqui a gente tem 3 queries, uma de users, uma de teams e outra de projects. É como se a gente estivesse chamando 3 endpoints diferentes. E aqui ele está dizendo que vai fazer todas essas queries em paralelo. Então ele não vai esperar a resposta de users para fazer a requisição do teams, nem a de teams para fazer a requisição de projects. E aqui tem um detalhe sobre o modo suspenso do React Query, em que esse padrão não funciona e você tem que usar o use queries ou colocar cada use query em um componente separado. E aqui ele explica um pouco sobre como usar o use queries, que é útil quando o número de queries que você precisa executar muda a cada render e você não pode usar o controle manual de queries que iria violar as regras dos hooks. Porque caso você não saiba, você não pode chamar hooks diferentes a cada render do componente. Então, se no primeiro render de um componente você chamou 4 hooks, você tem que chamar os mesmos 4 hooks no próximo render. Você não pode colocar esse hook dentro de um if, por exemplo. Então, caso você precise fazer uma quantidade de requests diferente a cada render, dependendo de algum state, alguma coisa assim, você pode usar o hook de use queries. E dentro desse hook você pode passar um array, no caso aqui ele está fazendo um map no users, e esse array vai ser um array de objetos com uma query key e uma query fn, seguindo o mesmo contrato que a gente viu agora há pouco. Seguindo aqui então para queries dependentes. Então aqui a gente tem uma forma de usar o resultado de uma query na query seguinte, por exemplo. Então aqui a gente tem uma query de usuário que carrega um usuário específico e a gente precisa do ID desse usuário para executar a próxima query, que é uma query de projects. E a gente precisa passar o user ID aqui. E uma forma de fazer isso é usando enabled, que é uma configuração que você passa para a sua query para saber se ela deve ser executada ou não. Então aqui está dizendo que enquanto não tiver o user ID, o enabled é false e essa query não vai ser executada
só vai ser executada quando o resultado dessa query chegar e tiver o User ID disponível. Então, uma forma bem interessante de habilitar ou desabilitar uma query dependendo de alguma variável importante no seu componente. E bom, antes de seguir para a próxima parte, que são os indicadores de carregamento em background, eu vou dar uma pausa nesse vídeo aqui para não ficar muito comprido e você poder acompanhar melhor o conteúdo. Então eu espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, deixa seu like também, se inscreva e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!